E aí galera, show de bola? Gabriel aqui e dessa vez vamos falar aí do vídeo 3. O vídeo 3 eu ia comentar sobre como eu ia pagar esse carro em 6 meses, economizando um monte de grana. Então qual que é a minha ideia? Eu quero pagar o mínimo de juros possível. Eu não quero pagar juros pro banco, eu quero receber através dos meus ativos, né? Não esquece de deixar o like aí e se inscrever para acompanhar aí os próximos vídeos dessa saga. Bom, vamos lá. Para poder pagar mais barato, o que você precisa fazer? Pagar menos juros. Então qual que é a sacada? Fiz o empréstimo em 48 vezes, peguei 17 mil a uma taxa de 2,2 mais ou menos, efetivo foi 2,4. Aí se eu fosse pagar as 48 parcelas normalzinho, seria 601 mais ou menos a parcela, 48 vezes, perfeito? Então qual que é a estratégia? Você vai pagando normalmente as parcelas de 600 todo mês, só que a grana que sobrar você pode utilizar para amortizar as últimas. Então da parcela de 600, mais ou menos 250 vai ser usado para pagar a minha dívida. O resto é juros para o banco. Eu vou comentar isso depois no vídeo lá no computador. Então olha só, se eu pagar a primeira parcela, que é 600, e eu for pagar 48, ao invés de pagar a segunda ou a terceira, eu vou direto na 48, na última. Aí eu pago uns 230 mais ou menos, 230, 250. Então pra você ter noção, se você tem a grana para uma parcela, aí sobrou a grana para mais uma parcela de 600. Ao invés de você pagar a parcela de 600, o que você faz? Você paga as duas últimas, que no caso 250, como eu dei de exemplo, né, seria 500. Sobraria uma graninha ainda. Dito isso, aonde que eu arrumei a grana para poder fazer essa amortização? Porque eu não tinha essa grana. Eu tenho ativos, principalmente ações, na bolsa de valores. Então qual que foi a ideia de jirico que eu tive? Vou pegar os meus ativos, vou vender o que eu tenho com lucro, vou pegar esse valor e vou amortizar o carro. Parece uma ideia de imbecil, né? Você tirar dinheiro de um passivo que tá te dando grana para colocar no carro. Mas eu fiquei pensando, cara, eu quero pagar o mínimo de juros possível. Aí fazendo um cálculo, eu descobri que, mesmo não gostando dessa abordagem de ter que vender ativo, que é pro meu futuro, pra minha aposentadoria, porque INSS esquece, né? Sistema de repartição é pirâmide, na minha opinião, né? Então, olha só, nos investimentos eu ganhava aí, no máximo, aí, vamos colocar uma taxa bem legalzinha aí, 1,5%. Se a gente calcular o ano, isso dá 15%. Correto? Às vezes dá um pouco mais, um pouco menos, aí dá uma variada. Depende dos ativos que você escolheu na carteira. E aí eu não sei se você já sacou. Olha só, eu ganhava 1,5% no investimento. E quanto que eu tô pagando de juros pro banco com o carro? Tô pagando 2,4. Ou seja, não tem como ganhar do banco. No cálculo que eu fiz amortizando, né, fazendo essa venda de ativos, eu economizaria 2 mil de juros. Até o final do ano eu iria quitar do mesmo jeito esse carro. Só que se eu adiantar esse valor maior agora, eu economizo 2 mil de juros. Então se eu pagasse até o final do ano, já seria um valor muito bom. Eu pagaria tipo uns 21 mil. Agora, quanto que tá, pra você ter uma noção? Tá em 19. Ou seja, peguei 17, vou pagar 19. Parece razoável, né? Pra quem não acompanha o canal, essa aqui é minha planilha de controle de ativos. Aí nela aqui, a gente tem aqui, ó, lucro e prejuízo. Então eu tenho no total aqui 18 mil e pouco, né? Que demonstra o lado negativo. Aí, em resumo, o que eu fiz? Eu vendi tudo que estava positivo, porque eu não vendo coisa com prejuízo, né? A não ser que não tenha volta à empresa, que ela não recupere. Então, o que eu fiz? Eu vendi todas que eu tinha lucro. Inclusive a Vale, eu vendi esses dias aí porque ela voltou a ter lucro. Aí eu consegui vender ela. Peguei esse dinheiro e fiz a amortização. Bom, estou aqui com as notas de corretagem abertas, né? Fiz aqui a negociação no dia 4/5. E temos aqui as vendas, olha só. Temos aqui venda fracionada, né? E temos aqui a vista, né? Que eu vendi aqui o ETF, né? Do IVB11. Se olharmos mais embaixo aqui, tem aqui mais um pouco. E aí no total, aí temos a taxa de liquidação, whatever, né? Temos aqui emolumentos, taxa de liquidação, tranquilo. Desse valor líquido, quanto que entrou para mim? 10.003,67. Temos essa outra aqui, que é a 13/5, que é a Vale. Deu aqui mais 590,72. Ó, isso aqui é uma dica de ouro. Vou mostrar aqui para vocês uma simulação de amortização. Então, olha só, o empréstimo de 17 mil a 2,4 de taxa. Price, 48 parcelas, valor financiado 17 mil. Total a ser pago 28.800 e pouquinho. Olha só o tanto de juros, 11 mil e pouco. Vamos ver quanto que pesa esse valor de juros sobre o valor que a gente quer pegar. Então ele representaria 69% do valor, olha só, a mais. Você tá doido, hein? Tem um gráfico aqui embaixo que ele mostra aqui sem amortização. Aqui ele tá mostrando 41%, porque ele faz sobre o total. Então ele faz 11.800 dividido pelo 28. Esse cálculo aqui não é muito legal, porque ele tá considerando o total, que já tem os juros, para saber quanto que os juros tem o peso do valor que você queria mais os juros. Então fica meio estranho. É igual para calcular imposto. Aí tem algumas pessoas aí que falam que é 30%, mas o pessoal calcula errado só para enganar. Então um exemplo, se um produto custa 50, eu comprei um sorvete, pra você ter uma noção, 50 pila. Desses 50 pila,
R$ 30 era do produto e 20 era imposto. Aí o cálculo que as pessoas gostam de fazer e o que mostra nesse gráfico, olha só, faz o 20, divide por 50. Olha só, 40 de imposto. Mas não é esse o cálculo, você tem que fazer o cálculo como se o imposto não existisse. Então você tem que fazer 20 dividido por 30, ou seja, quanto que 20 pesa em cima de 30, que é o valor original. E aí dá quanto? Ó, 66%. Então, se você fazer essa conta aqui de imposto no carro novo que você compra, você vai ver que você está pagando 100% de imposto no carro. Só para você ficar um pouquinho bravo aí. Aí o valor da primeira parcela, olha só, 600. Essa plataforma aqui é bem interessante, ela mostra evolução. Então, no começo, olha só, a primeira parcela você vai pagar muitos juros e pouco valor da dívida real. E aí, conforme vai passando o tempo, você vai pagando um valor maior de amortização e um valor menor de juros. Então, qual que é a sacada de amortização? Ao invés de você esperar a parcela vencer e pagar tudo isso aqui de juros sobre o valor da parcela, você antecipa só esse pedaço aqui, ó. E aí você vai pagar somente o valor da dívida. Aí estes juros aqui dessa parcela você mata. Então aqui temos uma tabela que fala aqui mês a mês como que está a minha dívida. Então minha dívida começou em 17, 16.800 e foi abatendo, né, conforme eu vou pagando. Um exemplo, eu vou vir aqui, ó, amortização. Vou clicar aqui, vou colocar amortização por parcela, vou colocar 10.500, vou aqui em editar. Aí beleza, ó, eu coloquei 10.500 de amortização em julho. Eu já fiz o pagamento, mas é só para simular aqui para você ter uma noção. E aí depois que você coloca o valor de amortização lá, ele te mostra aqui na lateral como que ficou o valor. Então olha só, o valor financiado era 17, caiu para 21 e pouco. E aí se a gente observar o cálculo de juros aqui, então de 41% sobre o valor total, né, do que você pegou mais os juros, ele caiu para 22%. E no final eu não vou pagar isso aqui não, tá? Eu amortizei um pouco mais. O total a ser pago aqui, para mim tá dando 19 mil. Se fosse pagar do jeito que tá agora, como eu já paguei 38, só faltaria 10. Eu recomendo que você faça a conta para você não ser roubado. Se você não sabe fazer a conta, aprende. Porque senão você fica pensando, né, para onde que tá indo o dinheiro? Tá indo para o banco, né? Bom, eu vou demonstrar aqui no meu aplicativo do Nubank, né? Temos aqui a opção de empréstimo, temos ali um valorzinho, né, que o banco está querendo me enfiar de 20 mil. Clicando ali, a gente pode escolher qual que é o objetivo do empréstimo. Então você pode fazer viagem, reforma, dívida, colocar compra aqui só para mostrar para vocês. Aí avançando para a próxima tela, você pode informar o valor, quantas parcelas que você quer, qual que é a escolha da primeira parcela. Então para simular, coloquei um valor de 10 mil ali, recomendo que coloque 48 parcelas, o máximo possível, porque depois você vai adiantando caso você consiga pagar mais cedo, entendeu? Então eu recomendo que coloque o máximo, no pior caso você paga uma por mês. Aí escolhendo ali só para simular, então temos 48 parcelas, posso escolher a data da primeira parcela. Quanto mais longe a primeira parcela, também mais altos juros. Aí clicando ali para avançar, vamos ver uma validação, né, de como ficou. Então total a pagar 27.198 nesse exemplo aí de 10 mil. E os valores detalhados, né, temos o valor escolhido, tem o IOF aí que tem que pagar para o governo, né, um bando de maldito. Aí tem juros. E aí mais embaixo temos a opção de empréstimo. Olha só que legal, temos 48 parcelas pagas aqui. Ali a gente está mostrando 38 de 48 pagas. Muito bom isso. E aí temos as parcelas agendadas, que são as 10 que estão faltando, e temos as 38 que foram pagas já, né, adiantadas. Aí a opção mais importante é adiantar pagamentos. Temos aqui algumas opções, parcelas seguintes, mas a gente vai nas últimas ali, que é o mais interessante. Então, olha só, a 12ª parcela tá aí, 483. Lembrando que o valor original era 600 e pouquinho. Então, por que eu tô pagando 483? Porque eu tô antecipando a última. Então, quanto mais distante, então se fosse a 48ª, por exemplo, que é a 48, pagaria tipo 200 e pouquinho, que era que eu estava pagando para adiantar. Aí tem a opção também de você pagar a próxima, enfim, a próxima eu não recomendo muito, as últimas é o melhor caso. Pesquisando por parcela, eu vou mostrar o histórico do que eu paguei. Então a gente tem ali março, paguei a primeira, depois em abril paguei a 48, depois paguei a segunda, depois paguei da 47, da 44 a 47, depois paguei da 14 a 43, né, que foi o valor maior que eu amortizei, e também recentemente eu paguei com os 500 que entrou da última venda de ativos, paguei a 13ª. Ah, e os ativos que você vendeu, e aí, como é que vai fazer? Bom, geralmente o pessoal que trabalha com investimento não recomenda vender ativo para comprar passivo, porque eles têm medo, né, tem medo não, né, sabe que muitos brasileiros vão vender e não vão repor porcaria nenhuma do dinheiro. Então, qual que vai ser a minha estratégia? Ao invés de eu utilizar o valor para pagar as parcelas do carro, como eu vou adiantar, vou quitar ele até agosto, eu pego o valor das parcelas que eu ia utilizar para pagar o carro e amortizar ele para poder pagar até o final do ano, e eu invisto
nos investimentos. Então eu vou repor esse investimento que eu tirei até o final do ano. Então olha só, eu tirei 10.500 de investimento. Então olha só, vou ter que repor esses 10.500 até o final do ano. Vou conseguir? Vou. Pela planilha que eu tenho lá de fluxo de caixa, para saber quanto de grana que entra, quanto de grana que sai, tem uma projeção lá até o final do ano e possivelmente vou conseguir fazer isso daí sim. Então dá uma dor no coração de vender ativo para poder pagar o passivo, mas foi o caminho que eu encontrei para economizar 2.000 de juros. E como eu sou compromissado a investir todos os meses certinho, aí o que eu vou ter que fazer? Depois de agosto, vou ter que fazer 2.000, 3.000, 4.000 de aporte por mês. Enfim, acompanhe os próximos vídeos aí que vamos falar de repor essa grana dos investimentos, vamos comentar outras manutenções também. E a meta a ser batida é pagar até agosto. Vou conseguir fazer isso, já paguei 38 de 48, como eu mostrei aí nos vídeos do Nubank e também lá da nota de corretagem dos ativos que eu vendi. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou aí, não se esquece de deixar seu like. Vou ficando por aqui e até a próxima. Falou!